E aí, pessoal? Faz tempo, hein? Faz tempo que eu não venho aqui no canal falar com vocês. Bom, hoje eu vou falar sobre como foi a minha saída da ASUS. Eu vou contar uma história que eu vou tentar ser o mais verdadeiro possível, mas sempre existem os outros lados, né? Sempre existem as outras coisas que acontecem aí, coisas que a gente às vezes não pode falar, ou coisas que a gente acha que aconteceram de um jeito e no final aconteceram de outro jeito. É a cabeça da gente que acaba levando às vezes para um lado. Eu tento ser o mais imparcial possível sobre essas coisas, mas às vezes é complicado, a gente é ser humano, né? A gente acaba tendenciando para aquilo que a gente acha que é a realidade, né? Às vezes a realidade não é exatamente aquilo que a gente pensa. Mas vou contar o meu lado da história, tá bom? Primeiro, eu queria dizer que, cara, se não fosse a ASUS, o Marcel não seria nada disso que vocês conhecem hoje. A ASUS foi a empresa que me deu a chance de ser quem eu sou, de evoluir, de poder fazer aquilo que eu acreditava. E eu sou extremamente grato, não só a ASUS, mas às pessoas que estão lá dentro e que me ajudaram nessa caminhada. O Zenfone 6 foi um dos projetos que eu mais me entreguei. Mas era um momento que a empresa estava revendo toda a estratégia de smartphone. Tinha perdido uma grana, isso é público, muito grande, mundialmente. Principalmente, boa parte da perca veio da Índia. Eu já não mexia mais com Índia, já fazia um bom tempo. E eu sempre questionei bastante a maneira como o negócio era levado por lá. Mas a partir do momento que eu virei global, eu parei de questionar. Porque eu acho que eu tinha um objetivo maior. Mas essa perda de dinheiro que aconteceu na Índia acabou levando o board a considerar uma reestruturação geral da área de smartphones dentro da empresa. Essa reestruturação levou ao ponto de manter o ROG Phone no portfólio, porque era um produto high-end, com uma marca que estava em plena ascensão, e ainda está, na minha opinião. E no mercado gamer, onde tinha mais espaço para a gente poder fazer um produto mais completo, com tudo que a empresa entendia que era possível fazer e executar, e entendia do mercado gamer como ninguém. Isso é verdade. Mas o Zenfone passou por um momento ali que, era para acabar. O Zenfone era para acabar ali. 5 ser o último. E o board da empresa queria acabar. E não só eu, mas várias outras pessoas, várias outras vozes, vários outros líderes de diversos lugares. Conversavam com o board, conversavam com o Johnny Shi, que é o meu mentor dentro da ASUS, nos últimos anos da ASUS que eu fiquei. E eu também conversava, e a gente falava, não, eu acho que tem que dar mais uma chance para o Zenfone. E o Zenfone 6 é um produto muito diferente. E por ele ser diferente, e por ele incorporar o espírito da empresa e tudo mais, de inovação, eles resolveram, continuar com o Zenfone por causa da Flip Camera. Que para mim ainda é uma das melhores ideias em câmera de smartphone para resolver vários problemas. O Zenfone 6 ele tinha um preço, se eu não me engano, na faixa de $500. Que era um preço extremamente competitivo. E era um produto que, para minha opinião, tinha o tamanho certo, o spec certo. Puta, baita produtaço. Eu me entreguei de verdade em fazer esse produto e acontecer, fazer ele acontecer, sabe? Tanto é que foi a última apresentação que eu fiz de smartphone, até porque logo depois veio a pandemia. Né, eu acho a última apresentação que eu fiz de global. O próximo estava no meio da pandemia, não tinha como. E, cara, eu me lembro de eu conversando com o Johnny em Taiwan e eu falando sobre a mudança. Eu achava a mudança positiva, porque uma das coisas que eu achava complicada era a quantidade de times que existiam, muitos times fazendo muita coisa, e essas coisas não se conectavam direito do jeito que eu achava que deveriam se conectar. E acaba chegando num ponto que os times querem continuar vivos, sabe? Cada área, na BU, na parte de desenvolvimento, na parte
de criar um produto e fazer acontecer, e aí eles vão perdendo conexão com os outros times. Isso acontece em várias empresas, não só na ASUS. E eu achava que esse corte de ficar só com o Zenfone 6, esquece do Max, esquece do Selfie, esquece de tudo, só o Zenfone 6, ia dar uma limpada nessa situação. Podia começar do zero de novo, e na minha opinião, uma direção correta. Eu ainda acho que o Zenfone 6 foi o que traçou o melhor caminho, não só em termos de hardware, mas também em termos de software, para o Zenfone. E eu apoiava, o board falava, não, só tem que ser o Zenfone mesmo, o Zenfone 6. Só ele e o ROG Phone. Na minha cabeça, naquele momento, era uma maneira de limpar as engrenagens, para as coisas funcionarem e andarem no caminho certo. E logo depois do lançamento do Zenfone 6, eu já comecei um papo do tipo, olha, eu queria ter um Zenfone 6, só que traseira de plástico, em vez de usar metal líquido na casinha da câmera ali, né, onde ela virava, usar alumínio mesmo, né, cara? E tentar fazer o custo dele descer para ele ficar mais atrativo ainda e caminhar na direção de intermediário premium, que é onde a gente nadava de braçada, não só no Brasil, mas em vários outros mercados. No Brasil, principalmente. Mas o board não achava que eu deveria fazer isso. E quando vem o Zenfone 7, é quando eu começo a me desconectar do time de desenvolvimento. Foi o último que eu vi no quartel-general antes da pandemia, foi o Zenfone 7. E foi meio bizarro, porque no Zenfone 6 eu estava tão próximo da criação do produto, no Zenfone 7 eles apresentaram o produto para mim quase pronto. Ah, queremos pegar o seu feedback. Ainda me lembro dessa reunião. Aí eu falei, mas tem alguma coisa que eu fale aqui que vai mudar o hardware? Eles, não, já está definido. Eu falei, então por que vocês querem o meu feedback? Não dá para esquecer reuniões como essa. Bom, eu achava que o Zenfone 7 estava numa direção interessante. Mas ele estava ficando mais caro que o Zenfone 6. E o Zenfone 6 era ali, tipo, cara, o que a gente chama de sweet spot. Então era o gostosinho, o ponto ali, o preço que vale a pena, num hardware que vale a pena, com diferencial, sabe? Com o software indo no caminho certo. Mas eles insistiram em fazer um Zenfone 7 com várias coisas que eu discordava. Por exemplo, não tinha a porta P2, né? A porta de conexão do P3 ou de conexão do fone de ouvido. De qualquer maneira, eu sentia que, eu estava assistindo, eu comecei a me desconectar da essência do que era o Zenfone por uma decisão estratégica da empresa também. E eu continuava sendo uma voz ativa, não era o único que queria ter produtos tipo, mais voltados para o intermediário premium, sabe? Eu queria ter um segundo produto caminhando junto ali. Mas isso não aconteceu. No Zenfone 8 eles resolveram ir numa direção que eu achava interessante, mas eu sabia que não ia dar volume, que era fazer um produto compacto. E eu acho que o Zenfone 8 errou em várias coisas. E no Zenfone 9 eles arrumaram muito dessas coisas que eles erraram. Só que perdeu muito mercado, diminuiu de tamanho. Isso não é o meu instinto, isso não é o que eu quero fazer. Isso não é quem eu sou. Eu quero brigar pelo mercado, eu quero fazer acontecer. Mas não era essa a vontade da empresa mais. Não com o smartphone. E eu comecei a me desconectar dos valores da empresa e dos meus valores, sabe? Eles começaram a andar em caminhos diferentes, cara. E nessa altura do campeonato, pô, eu tenho uma posição boa, eu tenho um salário legal, eu tenho tudo. Eu conquistei isso. Mas, porra, meu. Eu já não sentia mais o mesmo tesão. Isso aconteceu no Zenfone 7. E eu me liguei nisso. Entre o Zenfone 7 e o Zenfone 8 eu me liguei nisso. E aí vem pandemia, tudo muda, tudo remoto. E a distância com o quartel-general, porque putz, eu moro na Flórida, é quase o mesmo fuso horário do Brasil, é o oposto de lá, eu não podia viajar, eu não podia me conectar com ninguém, tudo remoto, tudo maluco. Eu acabei me desconectando mais ainda do quartel-general. Naturalmente desconectando. E de certa forma eu até queria, porque eu estava meio desgostoso. Você tem momentos assim na vida, né, na carreira, no trabalho, que você não curte, que você curte, sobe e desce. Eu sempre fui um cara que me automotivei para as coisas, eu ia atrás, eu mudava meu mindset, eu focava naquilo que era mais importante, eu queria fazer o meu trabalho.
Pois é. No Zenfone 9, eu já não estava mais conectado com a ASUS, eu já estava me desconectando. E a coisa mais maluca, eles queriam que eu, de alguma maneira, voltasse a focar no mercado brasileiro. Eles viviam falando isso pra mim. E eu falei, poxa, mas eu cheguei no global para voltar pro mercado brasileiro, tipo, não faz muito sentido. Eu sei que estão precisando de mim lá, e eu amo o Brasil, mas... E mesmo assim eu consegui manter um bom relacionamento durante esse período. Em 2021, final de 2021, eles queriam porque queriam que eu mudasse para o Brasil. E eu disse que não ia mudar. Porque, eu batalhei minha vida inteira. Depois de tudo que aconteceu comigo no Brasil, com a minha família, quem conhece o caso aí, o que aconteceu com a minha esposa e tal, senão eu conto num outro momento, também nem queria falar sobre isso, mas eu não queria voltar para o Brasil. Eu tô com meus filhos falando inglês, vivendo a vida americana, sabe? Uma qualidade de vida ótima. Eu não queria fazer essa mudança. Não queria expor eles de novo a isso, sabe? E aí, cara, eu cheguei no final de 2021 a falar pro meu chefe em Taiwan que se fosse para ser desse jeito, que eles me mandassem embora. Mas ele entendeu, segurou as pontas e eu pude voltar a viajar por causa de papel, de imigração, de green card, de tudo mais, em maio pro Brasil. E aí eu voltei a fazer as coisas no Brasil que eles queriam. E aí, tipo, na metade do ano eles começaram, ó, setembro você vai ter que mudar pro Brasil. E eu não queria mudar pro Brasil. Eu deixei isso bem claro. Mas eles insistiam. Então, na minha cabeça, desde junho, maio, junho de 2022, eu sabia já que eu ia acabar saindo da ASUS. E eu fui aceitando isso dentro de mim e tentando transformar isso dentro de mim. E foi isso que rolou. Quando chegou no final de setembro, essa pressão grande para eu mudar para o Brasil, eu resolvi acabar com tudo e eu resolvi pedir as contas. Eu saí da ASUS porque eu quis. Eles fizeram uma oferta para mim para o Brasil, para continuar trabalhando na ASUS no Brasil, mas eu não queria isso. Eu abri mão disso porque eu queria continuar nos Estados Unidos. Eu não queria levar minha família para o Brasil de novo e passar por todos os perrengues que eu tinha passado, de segurança, de educação, de todas essas coisas que vocês devem saber. Vocês são brasileiros, caraca, vocês sabem. Foi muito difícil para mim, porque eu comecei a desconectar no final de 2021, muito forte, eu senti isso, com tudo que tinha rolado, porque eu falei, então me manda embora, né, e não mandaram, mas eu já tinha, ali já foi uma quebra muito grande para mim, e em 2022 eu já vinha com esse sentimento que, vou acabar saindo e eles botando pressão para mim, e eu acabei virando para eles e falar, para com isso, não precisa, eu gosto de muita gente, eu gosto da ASUS, vai ficar comigo no coração pro resto da vida. Mas não tem mais por que ficar passando por isso, e eu pedi as contas. Eu saí com as minhas próprias pernas da ASUS. E de cabeça erguida, porque eu sei o trabalho que eu fiz, cara. Foi difícil. O vídeo que eu tenho de despedida da ASUS foi tão marcante pra mim, aquele vídeo, revendo tudo. Fazer aquele vídeo foi difícil, chorei várias vezes. Ainda choro. Quando eu assisto aquele vídeo, eu ainda choro. E fui eu que fiz o vídeo. No celular, no ROG Phone eu fiz aquele vídeo. E aí eu falei, agora eu preciso tirar a pressão. Sair da pressão total que eu tive todos esses anos, da loucura que foi esses anos. E para ajudar, a pandemia me fez ver que eu deveria ficar mais próximo dos meus filhos, da minha família, que eu tinha deixado de lado, de certa forma, para tentar dar a melhor vida para eles, prover o melhor possível. Eu acabei ficando distante deles. É uma troca que... Eu entendo a troca que eu fiz. Talvez eu fizesse tudo de novo. Mas hoje eu sei que não pode continuar assim. Existe um nível de sacrifício que é ok. E existe um nível de sacrifício que não é mais ok. Minha filha está com 13 anos. Eu tenho mais quanto tempo com ela? 5, 6 anos antes dela resolver viver a vida dela? Pedro tem 9.
mais o que, 6, 7 anos, eu vou passar onde esse tempo? Enfurnado num cubículo de uma empresa, olhando para a tela do computador e tentando fazer a empresa dar certo? Isso é importante. Ainda é o que me move do lado profissional, mas eu tenho que saber encontrar o balanço, encontrar o meio do caminho. E eu nunca parei para pensar nisso desse jeito, assim, com vontade de resolver essa equação. E é isso. Essas coisas pesaram. Eu saí da ASUS. E em breve, fiquem antenados aí, vai ter um vídeo para falar o que eu estou fazendo agora. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!